Muito boa tarde a todos. Em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, boas-vindas. O nosso agradecimento por terem aceito este convite de apresentação do Nordeste. Quero-vos dizer que para a Fundação e para a sua coleção Retratos, este livro que hoje aqui apresentamos publicamente é um momento muito importante e, mais importante ainda, é podê-lo ser feito e apresentado e discutido e debatido pelo seu autor, pelo grande José Rentes de Carvalho, agradecendo também ao nosso autor e ao escritor Henrique Raposo ter aceito o nosso desafio para falar do livro da pessoa que ele costuma chamar o seu pai literário, avô literário, José Rentes de Carvalho. Ainda é mais importante. Dizer-vos que esta hora que vamos passar juntos é uma hora que vai ter as palavras do Henrique Raposo, obviamente do autor, e também a vossa, se for essa a vossa intenção. Teremos um período de perguntas e respostas no final desta apresentação. E dizer-vos também que, e a Fundação ficaria muito agradecido, que se quiserem comprar algum dos livros do Nordeste ou do Henrique Raposo, eles estão ali à venda no nosso pavilhão, e os autores aqui estarão para convosco conversar e assinar os respectivos livros. Dizer-vos também que para mim é um especial gosto apresentar este livro e, de certa forma, ainda não me recompus, eu e a equipa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de uma experiência absolutamente extraordinária que vivemos no início desta semana. O livro, O Nordeste, foi apresentado publicamente pela primeira vez no Mogadouro e perante uma biblioteca municipal cheia, entusiasmada, afetiva, foi possível correr pelas suas palavras, pelas suas imagens, na voz do seu autor. Quero agradecer também aqui na plateia, também por isso, a presença do Presidente da Câmara Municipal do Mogadouro, o Sr. Francisco Guimarães, e da Sra. Vereadora da Cultura, Virgínia Vieira, que tão bem nos receberam no Mogadouro e que nos ajudaram a passar 2 dias de descoberta das paisagens, das pessoas, das histórias que este livro também encerra. Posso-vos dizer que foi de histórias que vivemos os dias 30 e 31 de maio desta semana. Foram histórias que para sempre ficarão gravadas naqueles que as ouviram, que as viveram presencialmente. Um grupo de jornalistas acompanhou, de certa forma, um espaço que para nós era um imaginário da terra de Estevais, que está presente, como os leitores do José Rentes de Carvalho sabem muito bem, está presente de uma forma absolutamente avassaladora. De José Rentes de Carvalho ouvimos histórias que no final do dia nos ajudam a perceber o sentido das palavras deste livro. Foi perante uma biblioteca, como vos disse, cheia de transmontanos, que partimos à descoberta de Estevais. E começando, e não vos querendo amassar com detalhes, não consigo ilustrar de forma suficientemente bem conseguida a experiência que vivemos, mas dizer-vos que encostado a uma meia sombra de uma parede estava o José Rentes de Carvalho à nossa espera para nos guiar pelas pedras daquela pequena aldeia. E começámos por um lagar e fomos guiados pelo José Rentes de Carvalho, que nos explicou não só a vida daquele lagar, a importância do azeite para a história, para a cultura do nosso próprio país, mas contando a história daquele lagar que começou por ser de vapor, depois passou a diesel e acabou na eletricidade. E tem esta extraordinária utilidade de continuar a trazer não só o verdadeiro azeite orgânico do nosso Trás-os-Montes, mas também a cultura e as letras que ele encerra. Passando pelo cemitério, dizer-vos que não posso deixar de dizer, é também uma imagem que guardaremos,
um cemitério que, nas palavras de José Rentes de Carvalho, é único no país. Encontramo-lo no judaísmo, encontramo-lo no Islão, campas sem nome, sem cruz, com pedras, que mostram a orientação da cabeça da pessoa que ali está sepultada. Um espaço que é um espaço absolutamente único e muito íntimo da história também de José Rentes de Carvalho. A caminho de sua casa, passámos por uma porta que poderia contar mais uma história, ela própria, uma porta que daria um livro. Uma porta de madeira, onde estão 3 palavras escritas a branco: Mogadouro, Lisboa, Portugal. Uma porta feita de um caixote de alguém que regressou, de um retornado, que regressou sem nada, com o chão que tinha debaixo dos pés, e que precisou da madeira da própria caixa, das poucas coisas que trouxe de Angola, para fazer a porta de sua casa. Ela lá está, ao lado da casa de José Rentes. E todas as outras histórias não contadas que ficarão para os próximos livros. E por falar em próximos livros, é também absolutamente extraordinário estarmos aqui hoje a apresentar este e saber que o José Rentes de Carvalho, aqui nesta mesma Feira do Livro, amanhã apresenta o seu novo romance, A Sétima Onda. E isto terá também um significado e uma alegria redobrada para os leitores do José Rentes de Carvalho. Quero agradecer, por último, a amabilidade e a amizade que o meu colega da Fundação Francisco Manuel dos Santos, António Araújo, mostra, deixando-me estar aqui sentado, porque ele é o editor da Fundação, é dele a responsabilidade daquelas 2 coleções extraordinárias de ensaio e dos retratos, e só mesmo por grande generosidade me permite estar aqui a falar de uma coisa que ele tem muito mais qualificações para fazer. Eu ficaria neste ponto, nestas histórias, desafiando e pedindo ao Henrique Raposo que as continue. Acredito que a leitura do Nordeste te terá gerado também outras histórias, e eu gostaria de te pedir que as partilhes connosco e que nos fales do livro do José Rentes de Carvalho. Antes de mais, boa tarde a todos. É um gosto enorme estar aqui, embora seja um gosto estranho, um orgulho estranho, porque falar do José Rentes de Carvalho é falar de um amigo, de alguém que eu costumo dizer que é o meu avô literário. O primeiro elogio que o Zé me fez já há muitos anos, no mail, eu imprimi aquele, fiz um print daquilo e meti na carteira, e ficou na minha carteira até se autodestruir, basicamente, com o tempo. É um amigo literário, é um amigo, dá-me conselhos sobre como ser pai, como ser avô, lá chegaremos, não é, Zé? E portanto é um pouco estranho estar aqui e falar de um amigo, mas vou tentar. Começo por dizer que é importante fazermos livros como este, porque a nossa cultura, a meu ver um pouco demasiado empoleirada numa espécie de preguiça queirosiana, gosta muito de criticar Portugal, mas é sempre Portugal no abstrato. Os portugueses são isto, Portugal é aquilo, e é sempre um Portugal ou uns portugueses que são umas entidades abstratas e com pouco conteúdo, e portanto eu acho que é importante fazermos retratos de pessoas concretas. O Alentejo, o Algarve, Trás-os-Montes, Minho, que se faça retratos duros, literários, sobre os nossos fantasmas, acho que é muito importante. Porque das duas uma, ou a nossa cultura não está a fazer esse trabalho, os nossos autores não estão a fazer esse trabalho, ou de facto o ambiente que há em Portugal, esta coisa de pode-se criticar Portugal, mas a minha zona não se pode, impede essa criação. Portanto, é aqui um desafio que eu lanço ao David e ao António, é continuar-se esta subcoleção dentro da coleção dos retratos. Acho que é muito importante. Depois, este é um retrato não ficcional e, portanto, é um retrato, e o Zé é bem claro nisso, é mais suave, é menos duro do que os romances. O retrato que sai de Trás-os-Montes, neste livro, é mais suave, é mais agridoce, digamos assim.
Mas eu julgo que as 3 grandes marcas do trabalho do José nos romances estão aqui neste livro. E a meu ver são três. Começo por algo que eu também tentei desenvolver no Alentejo Prometido, que é a marca do desterrado. Alguém que não tem terra. Alguém que está num limbo perpétuo, eterno, que gera uma angústia permanente. O José é alguém que esteve sempre na fronteira, ou nas fronteiras. As fronteiras sociais, as fronteiras geográficas, as fronteiras da identidade. Gaia, Trás-os-Montes, Amsterdão, Trás-os-Montes, Campo-Cidade, Portugal, Holanda, uma cidade cosmopolita e a aldeia. E agora vou arriscar um pouco. Nos últimos anos tenho notado, e temos falado sobre isso, uma tensão entre a fé e a descrença. Mas isso fica para depois. E é esta tensão, a meu ver, que dá aos livros do Zé uma tensão trágica, de alguém que está numa fronteira, que tem duplas identidades ou não tem identidade, que dá aos livros do Zé, e este não é exceção, aquela carga tensa e dramática que os transforma nos grandes livros. E até digo mais, eu muitas vezes acho que o Zé, e aliás o Zé confessou isso há dias numa das peças, eu li numa das peças que saíram na imprensa, e eu vou citar o Zé para não me acusarem de nada: eu não gosto de estar aqui, mas tenho que estar aqui, o que é diferente. E eu percebo isto muito bem, porque é uma espécie de tensão entre o consciente e o subconsciente. O Zé, se vivesse num mundo perfeito, se pudesse escolher, teria escolhido não ser transmontano e se calhar não ser português. Mas há algo que o puxa, há um subconsciente pesado, primordial, que o puxa para trás, que o puxa para aqui. É por isso que ele diz que quer ser enterrado no tal cemitério que o David descreveu muito bem. Porque de facto há um chamamento. Nós vivemos muito numa época do like e do gosto, mas há coisas que estão para além disso. O Zé acha que tem o dever de estar ali, e eu percebo isso muito bem. E até vos digo mais: quem tem uma identidade perfeitamente definida, quem sabe, por exemplo, ainda hoje a falar com a minha mulher ao pequeno almoço, ela é de Coimbra e sabe que é de Coimbra, e mesmo quando critica Coimbra, aquela é a terra dela, ela não tem problemas nenhuns de identidade. As pessoas que têm esta identidade construída não sabem a sorte que têm. Não sabem mesmo. A segunda marca que está presente neste livro, que é uma marca clássica do trabalho do Zé, é o confronto entre a natureza e o homem. Aliás, não é bem um confronto, é um esmagamento da natureza sobre o homem. Trás-os-Montes, a meu ver, tal como o Alentejo, é daquelas regiões que não dão hipótese ao homem. A natureza não dá hipótese ao homem. Há um esmagamento. A civilização, que é uma construção humana, não tem hipótese de vencer a natureza. A aridez, a terra que não é terra, é rocha, ou calhaus, é impossível fazer-se ali agricultura, os declives, as montanhas não servem para nada. Tudo isto cria uma atmosfera quase desumana, que é impossível humanizar. Eu às vezes penso que, e acho que o Zé já escreveu isso uma vez, não me lembro onde, que Trás-os-Montes, tal como o Alentejo, eram zonas perfeitas para nómadas, não para agricultores que se fixam num lugar. E quando se tenta colonizar estes espaços que são incolonizáveis, gera-se uma pobreza que é hoje em dia inimaginável. Eu acho que o Zé recebe mails parecidos com aqueles que eu recebo. Há pessoas que não acreditam que a pobreza que este livro e o meu descrevem pudessem ser reais. Acham que aquela pobreza é um produto da minha imaginação e da imaginação do Zé. Não é. O esterco que se espalha nas ruas para se criar o estrume, para se depois colocar na horta. O médico que está a 2 ou 3 dias de distância, passar fome.
morrer de doenças banais. Tudo isso faz desta pobreza uma espécie de... Como é que eu ia dizer? É uma epopeia, mas é uma epopeia sem heróis. A epopeia é chegar ao final do dia com uma sopa ou um caldo para comer. A epopeia aqui é sobreviver dia a dia. E ao ler o livro do Zé, eu lembrei-me de uma personagem que eu não desenvolvi no meu livro, que é o meu bisavô Toino. Não desenvolvi primeiro porque não tinha espaço, o António não deixava, mas primeiro porque levei muito tempo a digerir aquela personagem. O meu bisavô é um homem que nunca dormiu numa cama, nunca teve um par de sapatos, era alguém que vivia, como é que eu ia te explicar isso? Era maltese, ou seja, ele passava a vida numa viagem perpétua no Alentejo. Era um nómada, é por isso que eu falei há pouco dos nómadas. Era alguém que vivia a pedir, a roubar, em bando ou sozinho. Era um maltês, um nómada. E era alguém, segundo me dizem, era alguém radicalmente pobre, como podem imaginar, mas também radicalmente livre e radicalmente feliz. Os relatos que tenho dele é que era um homem feliz. E para nós é um pouco inconcebível como é que alguém que passava fome, dormia no chão, não tinha calçado, mas era feliz e livre. Era alguém que não tinha documentos, não tinha uma existência burocrática, mas era feliz. E isto para nós está num universo completamente desorientante. É esse universo desorientante que o Zé tem retratado tão bem, e este é um bom exemplo. Este meu bisavô, que era nómada e portanto tinha uma existência livre de aventura e feliz, é o exato oposto do meu avô e de muitos homens que eu já conheci, que ao tentarem colonizar um espaço que era incolonizável, e depois mesmo em Lisboa, quando vieram para Lisboa, se tornaram homens beras, maus, ressentidos, que se matavam, que se embebedavam. E aqui eu estou a falar isso porque quero levar para o terceiro ponto do retrato clássico que o Zé faz, de Trás-os-Montes, mas a meu ver é um retrato português, que é o da violência. Homens violentos, fisicamente, sexualmente, e é uma violência que passa da paisagem para as pessoas. E faz-me lembrar outras paisagens. Eu estou a ler agora neste momento muita coisa sobre os Inuit, os esquimós, porque tal como os alentejanos também se matam muito, há uma taxa enorme de suicídio. Os islandeses, descritos pelo Halldór Laxness, eu lembro de recomendar ao José isso há uns anos. Aqueles americanos estão agora muito na moda, porque são os operários da Cordilheira da Apaláxia, que agora hoje em dia vota muito no Trump. Também se estão a matar numa escala assustadora. São homens que têm duas marcas que o Zé descreve muito bem. As marcas que o Zé acha que é do transmontano, mas eu acho que são universais a este, pelo menos nestas regiões que estou a indicar. Uma é a violência, uma violência que explode do nada. Um rumor de adultério, alguém que desvia um curso de água, pega-se no chasso e abre-se a cabeça daquela pessoa. Isso é uma marca. E depois também uma violência sexual muito forte. Nós esquecemos muitas vezes, com aquela conversa dos brandos costumes, que os nossos índices de feminicídio, ou seja, mulheres assassinadas pelos próprios maridos, é dos mais altos, provavelmente, do mundo. E a par desta violência, há um culto da independência. Aliás, o livro do Halldór Laxness é Gente Independente. São homens que, aceitando este duelo quase injusto com a natureza, mas por ser injusto é romântico,
dá-lhes uma narrativa. Eles não querem ajuda de ninguém. Não querem ajuda do Estado, não querem ajuda da família. Confiam só em si, nos seus animais, nas suas ovelhas, nas suas vacas, para lutar essa luta titânica com a natureza. E não aceitam ajuda de ninguém. Aliás, uma das coisas curiosas, por exemplo, no Alentejo hoje em dia, é como há o novo regadio, há finalmente a água para colonizarmos, para humanizarmos a paisagem. Muitos homens do tempo antigo recusam essa água porque querem continuar naquele imaginário do sequeiro. Porque é a sua identidade. Eu até vos digo mais, estes homens, quando saem fora deste cenário pobre, mas épico, das duas uma, ou morrem devagarinho, ou matam-se devagarinho através do álcool, ou matam-se mesmo a sério. Os Inuites, os da Apaláxia, os Ilbilis, os alentejanos, ao saírem desta epopeia contra a natureza, o meu tio Inácio, que era um maltês no Alentejo, e quando emigrou para a grande Lisboa, podia ter todos os confortos da cidade, dormia literalmente junto às galinhas, vivia como maltês nos bairros à volta de Lisboa, recolhendo papéis para ir vender às papeleiras. E acabou por se matar. Porque ele não... É como se um hardware gerado pela pobreza e pela esta luta contra os elementos ao longo de gerações e gerações não fosse capaz de aceitar o software da modernidade, do conforto. Isso para nós, eu hoje em dia acho que os consigo perceber, mas quando era pequeno, este meu tio Inácio era incompreensível. E também é por isso que Lisboa está rodeada por hortas. Hortas de homens como o meu pai, homens como o Rentes, que recriam em qualquer pedacinho, em qualquer descampado, aquela vida dura que tinham no campo. E é por isso também, para acabar, para fechar o ciclo, é por isso que o Zé diz que quer ser enterrado no cemitério da terra, porque eu acho que o Zé, tal como eu, sente inveja uma inveja estranha de não ter vivido aquela vida. Eu às vezes quando penso no meu bisavô, um homem absolutamente miserável, mas absolutamente livre, às vezes tenho muita inveja daquela vida. Obrigado. José Rentes de Carvalho, sente inveja de não ter vivido aquela vida? Muito boa tarde. Eu antes de começar, eu não tenho o dom da palavra, por isso eu vou ler umas coisas, mas antes de começar eu queria perguntar aos presentes, há aqui algum jornalista? Se há, que levante o braço, faz favor. Não há? Porque é o seguinte, eu escrevi um livrinho de 110 páginas e nos jornais eu leio que eu escrevi um livro de 78. E eu pergunto-me então se, ou não, eu receio que os jornalistas leiam um livro que é outro do que aquele que eu escrevi. Mas é só uma parte. Agora, se me dão licença, eu vou ler a minha prosa. Boa tarde a todos. Desculpem os que já dias atrás me ouviram em Mogadouro, mas nas pessoas de António Araújo e David Lopes, reitero o meu agradecimento à Fundação Francisco Manuel dos Santos, cuja atividade pede superlativos e, propondo este livrinho, me deu ocasião para um desabafo das minhas dores e fúrias de transmontano. Não tenho remédio senão repetir que agradeço também a Francisco José Viegas, amigo do peito, aquele editor inteligente, dedicado e atento com que todo escritor sonha. As circunstâncias fizeram com que ele demorasse um quarto de século, mas conseguiu cumprir, e bem, que traria para a literatura portuguesa a que pertence o escritor estrangeiro que eu então era.
Ao Henrique Raposo e ao Bruno Vieira Amaral, dois miúdos de que me orgulho e cujo talento vejo crescer, agradeço serem, com Francisco José Viegas e Lúcia Melo, gente da minha família. Isto dito, e entrando agora no assunto do livrinho, mas sem intenção de vir pedinchar seja o que for, ocorre-me que haveria justiça em reservar para a desleixada e esquecida província transmontana, se não um naco de bom tamanho, algumas migalhas da abundância espalhada por Lisboa e arredores. Vós outros, lisboetas, sois favorecidos com toda a espécie de benefícios, tendes Madonna no Ritz e, ao pé da porta, um extraordinário governo que, para espanto geral e benefício de muitos, não de todos, parece ir no bom caminho para repetir o milagre da multiplicação dos pães. Com suficiente pasmo, nós, os de Trás-os-Montes, testemunhamos isso de longe e de pouco ou nada adianta termos um túnel no Marão, porque no fim, quando o atravessamos, não são luzes o que vemos, mas sombras. Afirmava eu há dias em Mugadouro, e é o sentimento de muitos dos meus conterrâneos, que Trás-os-Montes se assemelha a um estranho enclave, mais do que a uma província nacional. Contribui, e muitas vezes aumenta esse sentimento, o facto de, com melhores estradas e boa infraestrutura, nos ser mais fácil e confortável ir a Madrid em 2 horas do que gastar 5 para chegar a Lisboa. Vamos a Salamanca numa hora, mas precisamos de 2h30 para ver o Porto. Também nos deixa perplexos o extraordinário desenvolvimento do turismo no Douro. Não é questão de inveja, bem ao contrário, sim de espanto. Porque andam e navegam por ali turistas às dezenas de milhares, mas no melhor dos casos, se essa gente se arrisca a chegar ao Pocinho, fica com a impressão de que se encontra numa fronteira entre a civilização e o deserto, e não no termo de 2 províncias. O rio vira para norte, um ou outro barquito ainda se arrasta até Miranda, transportando meia dúzia de almas aventureiras, mas o esforço de promoção e desenvolvimento não chega a esse longe. Fica pelo caminho, a ponto que não se iria tratar-se ali de 2 províncias da mesma nação, mas de uma divisória de países irmãos, como se vê na Irlanda. Ao dizer isto, e o mesmo aconteceu quando escrevi, imagino que muitos entre os presentes estarão a franzir o sobrolho, perguntando-se o que é ou onde raio fica o Pocinho. Mas se quero ser franco, devo dizer que a razão está com eles, não comigo, e de certeza não esconderão o sorriso ao ouvir-me afirmar que o Pocinho para nós, os de Nordeste Transmontano, é um lugar mítico. Foi o portão que nos abriu o caminho, se não para o mundo, pelo menos para o Porto. Era lá que se via passar o comboio que ia para os longes de Espanha e de França, o mesmo que trouxe de Paris o Jacinto e o Zé Fernandes da Cidade e as Serras. Se não conhecem, e alguma vez lá forem, verão apenas uma vintena de casas, uma estação em decadência, um fim de linha. A ponte abandonada sobre o Douro nada vos dirá. Tampouco que o rio faça ali a curva onde, antes das barragens, mudava de caráter. Menos ainda que daquela estação partia a também mítica linha do Sabor, verdadeiro cordão umbilical com as terras de Miranda, onde a gaita de foles e a dança dos pauliteiros nos recordam de que antes de sermos romanos, mouros e judeus, fomos celtas. Este rodeio ferroviário pode causar a impressão de que perdi o fio à meada, mas deve mais ao meu acanhamento, o pejo que me toma de ir recordar misérias, não que elas sejam totalmente do passado, mas pela impotência de lhes encontrar remédio e também pela tristeza que me dá o não vê-las, pelo menos mitigadas, por aqueles a quem cabe a responsabilidade do poder. Desculpem mais uma vez. Perdoem de novo os que dias atrás já isto ouviram, mas não é preguiça. Só que, fosse eu agora usar outras palavras para descrever os mesmos sentimentos, ou arranjar uma sequência diferente para as mesmas dores e dramas,
poderia dar a impressão de querer poupar sensibilidades ou, mais desagradável, de querer dar um arranjo literário ao testemunho. E aqui peço que me acreditem porque, sinceramente, hesitei, pois não tenho ilusões. Isto são palavras, um testemunho vale o que vale e, em casos como este, menos que pouco. No momento em que nos despedirmos, olharemos o relógio, Trás-os-Montes continuará longe, recebendo boas palavras em vez de ajuda, e cada um de nós irá aos seus afazeres, visivelmente mais interessado na realidade do telemóvel do que na que tem à sua volta. O que é compreensível, já que uma incomoda e a outra oferece o benefício da distração. Mas enquanto os vejo aqui, deixem então que lhes falo do que foi e de muitos aspectos ainda é. Se a alguns parecerem histórias, coisas do passado, é porque os que realmente sofrem se tornam peritos na dissimulação e no esconder da sua vergonha. E acreditem, há vergonhas que se podem esconder, mas são essas as que mais incomodam pela memória. Dirão, e é verdade, são aflições de há 3 ou 4 décadas, mas imaginará algum dos presentes o que é a real ameaça da falta de água? Não para tomar banho ou regar o jardim, mas para beber. O medo que dá quando a única nascente é de uma fonte de mergulho, de onde em 24 horas não chegavam a brotar 500 litros de água. E essa míngua para quase 3 centenas de pessoas que não somente sofriam a sua, mas viam os animais definhar com a sede. Na mesma época, em meados dos anos 70, o consumo de água per capita em Lisboa era 420% mais elevado do que a média nacional. Mas da verdadeira média para o Nordeste transmontano não há estatísticas. É passado, bem sei. Conto para que a memória se não perca, mas também para que tomem consciência de como são injustas as diferenças, sejam elas de então ou de agora. Sofríamos a tuberculose, o tifo, a malária, o antraz. Quem vai acreditar que as ruas e as canelhas se enchiam de palha encharcada de chuva, urina e excrementos? E que era esse, com as fezes dos animais de carga e dos rebanhos, o adubo dos campos? A liberdade do 25 de Abril tinha chegado, mas retretes não havia. Aliviavam-se novos e velhos, mulheres e crianças, de maneira secular, atrás dos muros ou na estrebaria entre as mulas e as burras. O penico, os mais delicados chamavam-lhe bacio, era um luxo que poucos tinham e em caso de doença se ia pedir emprestado. E só quem as viu e sofreu acreditará nas nuvens de moscas, mosquitos e moscardos que enxameavam as ruas e as casas. Talvez seja melhor ficar por aqui, não vão ter ideia de que sentimento carrego as cores por uma vontade de efeito ou com o intuito de surpreender. Mas como falar então do Nordeste transmontano? Escamoteando a realidade ainda existente do seu atraso e decadência, as situações de terceiro mundo, ou talvez fazendo a vontade aos optimistas e aos ingênuos, acenando-lhes com as miríficas alegrias da ruralidade, dos legumes biológicos, da satisfação de ouvir o silêncio quebrado pela primeira cantada do galo às 4 da madrugada? Esse bucolismo talvez seja possível na herdade da comporta, nos montes climatizados do Alentejo, numa ou noutra quinta minhota, mas no Nordeste transmontano outro galo canta. E se quero ficar mais próximo da verdade, terei de evitar o trocadilho e dizer secamente que entre nós os galos já não cantam, ou raramente se ouvem, porque são cada vez menos os que podem com a despesa de lhes comprar a ração. No passado andavam os galos e as galinhas a depenicar nas ruas, pelos campos onde se semeava o cereal, e mesmo os pobres tinham galinheiro, comiam ou vendiam os ovos, matavam as aves para os doentes ou os dias de festa. Hoje, a realidade é do frango do aviário no supermercado ou na carrinha que vem à porta. Mas também esse se tornou miragem para os idosos que têm uma pensão de 200 € para sobreviver o mês inteiro.
E no Nordeste Lisboeta, no Nordeste Transmontano, caros lisboetas, a maioria é de idosos. A juventude e a meia-idade são exceção. Quase dá a ideia de que a gente a que pertenço não nasceu, se criou e viveu ali, mas, como os russos dos anos 30, foi deportada por um Stalin para aquele longe e abandonada ao seu triste destino. Com menos anos, outra sensibilidade, temperado nas emoções ou capaz de afastamento, um outro terá do Nordeste Transmontano uma visão diferente e o seu julgamento será mais comedido. Mas para meu mal, eu que vi mundo, andei longe, em vez de gozar merecido conforto por uma vida de trabalho e canseiras, deixei que caísse sobre mim, não a saudade, mas a maldição do sangue, da pertença, do chamamento do terrunho, praga rugada que constantemente me obriga a retornar ao purgatório. Não foi plano que tenha feito, nem decisão consciente, tampouco é masoquismo ou o romântico anseio do que chamam retornar às origens. Pois na aldeia dos meus, onde em parte me criei, não tenho família, nem terras, apenas amigos e a modesta casa que o meu avô materno construiu pelas próprias mãos. Caso é que vai em 2 décadas, todos os 3 meses deixo as facilidades e as vantagens que me oferece Amsterdão, a cidade onde vivo há 60 anos, meto-me à estrada e, com a minha mulher, praticamente me enterro em Estivais de Mogadouro. Este me enterro é menos figura de estilo do que realidade, pois fora uma outra visita necessária, dali praticamente não saio. Falar de maldição também não é exagero, já que raro há dia que passe sem o confronto com uma necessidade, uma aflição, uma dor escondida. E não é preciso que me digam ou venham à porta dar a notícia, é antes como se a dualidade da minha existência, com a dualidade da minha existência, eu tenha desenvolvido uma espécie de faro. Sobretudo para uma espécie de faro, sobretudo para os casos em que a vergonha se junta ao sofrimento e ao drama da exclusão, tanto mais penoso quanto em aparência o ambiente é pacífico ou até simpático. O meio citadino vai aceitando a homossexualidade. Aqui e ali, na província, hesita-se em ser moderno, como manda a telenovela, mas no Nordeste Transmontano ser homossexual resulta em anátema. Anátema tanto mais terrível quanto é secreto e, no geral, disfarçado pela cordialidade. Pobres deles e delas os que nasceram homossexuais na minha terra, porque ninguém lhes deita a mão. E, estranhamente, nem eles a aceitariam. Escondem-se, aceitam a sua trágica condição e destino, sofrem uma vida clandestina, fingindo não dar conta do ostracismo. O episódio de paixão homossexual que incluí no meu romance O Messas relatou-me praticamente ipsis verbis uma viúva por ocasião do enterro de, como ela disse, um outro que tal, todos da panelinha. Talvez em resultado da tragédia, da dor de uma vida perdida, sem homem, sem filhos, sabendo-se apontada a dedo por ser mulher de quem era, a franca dureza das suas palavras foi a exceção. A norma é o sorriso e o segredo. Diz muito o eu saber que alguns deles e delas me levarão a mal que eu toque no assunto, pois nos nossos lados o mandamento é de que nessas coisas não se fala. Ensinam os políticos e os missionários que uma prática deve terminar por uma nota positiva. Recomendo-se então o Nordeste Transmontano por ter as alheiras de Bragança, o Miradouro de Carrascalinho, as Navalhas de Palassolo, as Amêndoas de Moncorvo, o Castelo de Algozo, as Arribas do Douro e a Calçada de Alpajás. Há mais, mas seria abusar da vossa paciência. Muito obrigado por terem vindo. José Rentes de Carvalho, muito obrigado. Tal como combinámos de início, segue-se um momento de perguntas. Enquanto alguém ganha coragem para pôr aqui uma pergunta ao José Rentes de Carvalho ou ao Henrique Raposo,
E dizer-vos também que na terça-feira da semana passada, na Biblioteca Municipal de Mogador, também tivemos um momento de perguntas e respostas e lembro-me que, não sei se foi a primeira, se foi a segunda pergunta, foi perguntar ao José Rentes de Carvalho o que é que o faz continuar a escrever com esta fluência. Lembrei-vos há pouco que amanhã mesmo vai ser lançado aqui A Sétima Onda, o próximo romance de José Rentes de Carvalho, e ele respondeu da forma, eu diria, mais honesta possível: azeite de manhã todos os dias, um bocadinho de azeite, pôr azeite na torrada em vez de pôr manteiga. E esta resposta gerou muito mais perguntas. Não sei se vamos ser bem sucedidos com isso aqui. Parece que fomos. Boa tarde. Meu nome é Irondino Isaías, estou aqui na qualidade de Presidente da Casa de Trás-os-Montes de Alto Douro para o felicitar, para o saudar. Isto não é pergunta. Isto não é pergunta. Certo, mas eu já lhe faço a pergunta. Era só para me identificar e depois de ver a apresentação do jovem que está ali ao lado e mesmo também sua, eu acho que a realidade de Trás-os-Montes de Alto Douro hoje é totalmente distinta daquela que vi na apresentação. Hoje Trás-os-Montes de Alto Douro é uma terra de sonhos, e o meu amigo é natural de um grande concelho, com um grande desenvolvimento, com grandes empresas, com muitos postos de trabalho criados. Portanto, a realidade do seu tempo, quando portanto, andou lá à escola e enquanto foi criado, não é a mesma de hoje, e felizmente. Por isso, eu gostaria, a pergunta que lhe deixo é: será que ao ir hoje a Mogadouro tem a ver com o Mogadouro do seu tempo? É a pergunta que eu lhe deixo, porque eu acredito que não. O senhor é um otimista. Eu todas as semanas vou a Mogadouro à sexta-feira. Eu conheço a terra. O que o senhor não conhece é as histórias de Mogadouro. Não conhece, pois não? Não. Há duas histórias. Há um Trás-os-Montes visto à maneira antiga e um Trás-os-Montes moderno, que tem toda a razão. Não devemos olhar para trás, mas para a frente. O senhor tem razão. Melhor explicação não tenho. Eu, quando decidi e tive conhecimento que ia haver este debate, quando tomei conhecimento que eu sou transmontana, e quando tive conhecimento que ia acontecer este debate, eu fiquei entusiasmada, e pelo que eu li na internet da apresentação do livro, fiquei com a ideia de que iria também referir-se ao presente, tanto o passado e um bocadinho do presente. Fiquei unadinha. Eu até conheço, eu sou de Mirandela, mas conheço perfeitamente bem todo o Planalto Mirandês, porque a minha família é daí, e estava à espera. Conheço tudo o que o senhor disse, ainda me lembro dessas coisas todas a que se referiu, na situação mais nas aldeias. Concordo perfeitamente, lembro-me perfeitamente, mas estava à espera que dissesse qualquer coisa também do futuro, porque as coisas evoluíram, não é? E estão a evoluir, e ainda bem que assim é, lentamente. Por outro lado, acho que pois Trás-os-Montes tem sido realmente uma província esquecida, concordo, mas isso não cabe só ao Poder Central fazer um esforço de investimento, naturalmente, para que as coisas modifiquem. O poder local também tem que fazer por isso, também tem que fazer um esforço para que as coisas, para contornar as dificuldades que ainda existem. Eu própria... Vou-lhe pedir mesmo para fazer a pergunta. Pois, a pergunta, pronto, o que é que nos diz hoje, o que é que tem a dizer do presente? Porque eu estava à espera que focasse também o presente. A senhora é sempre as esperanças. A esperança é uma coisa trágica. É para perder, sabe?
A senhora Não. tinha esperança, perdeu a esperança também. Eu não perdi. Eu sou otimista. Eu estou otimista. Eu também sou, muito obrigado. Pronto. Portanto, eu gostava que dissesse algo de positivo em relação ao presente. Mas o que a senhora Não gosta, referiu. o que a senhora gostava é talvez aquilo que eu não gosto. Pois, está bem, mas o Pois que é que é. acha do presente? Por exemplo, Eu vou-lhe pedir. Mirandela, Bragança têm registado progressos culturais e ao nível educativo notáveis, portanto, são fortes indicadores que efetivamente existe um progresso em curso. Os próprios polos estudantis, os universitários... Dá-me licença, mas é uma pergunta. Não, era só para fundamentar, a minha mãe referia-se à pergunta, que tipo de progresso, o que é que tem a dizer sobre os progressos culturais e educativos que o Nordeste transmontano efetivamente tem registado, porque efetivamente há provas de que isso. Congressos em Bragança, tudo mais, em que é que o livro é uma mais-valia nesse sentido? não vai ao senhor. Muito obrigado. Há mais perguntas? Mas perguntas a sério. Durante a apresentação em Mogador, o Francisco José Viegas, eu não estou a ensaiar nenhuma resposta, mas queria partilhar convosco uma preocupação que ficou e que de certa forma está presente, não própria na caracterização do que está a acontecer em Trás-os-Montes ou no Alentejo em particular, mas de certa forma na cultura, na educação. E um comentário era sobre as árvores de Trás-os-Montes. E há uma imagem que passa por este livro e que é nós olharmos as árvores e conseguirmos saber que são árvores e dizer ali estão árvores, mas já não conseguimos dizer o nome das árvores. Que árvores são aquelas? De certa forma, é uma figura também literária, mas que exprime uma perda de vocabulário, que foi um dos pontos discutidos. Se calhar não estamos a olhar para outra coisa que não a percepção daquilo que mudou e não propriamente a dizer que o que passou é mau e o que vivemos é bom ou vice-versa. Eu queria perguntar se ainda temos mais alguma pergunta. Se não tivermos, tenho aqui uma resposta à pergunta feita que veio de Trás-os-Montes sobre aquilo que mantinha o José Rentes de Carvalho animado a escrever como nunca, e decidimos criar o primeiro azeite literário português. Aqui está uma prova do futuro. Chama-se Trás-os-Montes, o Nordeste, e com o verdadeiro azeite de Trás-os-Montes e com a capa do livro de José Rentes de Carvalho, temos aqui a prova de que é possível juntar estes dois universos. Vou, em nome de todos nós e em nome do José Rentes de Carvalho, que já tem meia dúzia de garrafas para os próximos meses de stock para levar para a Holanda, oferecer ao Henrique Raposo, prometendo que tudo faremos para o publicar ao lado dos nossos retratos a partir de agora. Muito obrigado pela vossa presença.